participar desse 15º Congresso Internacional de Direito Tributário, que está sendo promovido pela prestigiosa Associação Brasileira de Direito Tributário. Eu agradeço a gentileza do convite para falar, e faço a pessoa da culta professora de Santiago Rez, grande responsável por esse evento vitorioso, sem favor alguma das maiores justpublicistas desse país. Eu gostaria de estender a minha saudação ao presidente dessa mesa, doutor Renato Martins Prates, e aos colegas debatedores, professores Luciano Dias Vicário Camargo, que acaba de nos brindar com uma excelente palestra, professora Alessandra Machado Brandão Teixeira, professor Humberto Ávila e também a nossa debatedora Maria Inês Moger. São juristas que sempre que se manifestam deixam a marca da criatividade e da erudição. Conforme anunciado, eu fui incumbido de falar-lhes sobre as declarações de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal e a interferência do CONFAS como técnica indireta de modulação de efeitos. Assim que tomei conhecimento do tema, eu perguntei aos meus motores quem foi, afinal, que teve a ideia de escolher esse assunto. Em 40 anos de estudos jurídico-tributários, eu nunca tinha me deparado com isso. O que faço? Eu gosto de desafios. Acredito naquele provérbio que melhor acender uma vela do que maldizer a escuridão. Então, resolvi pôr mãos à obra, atento àquela célebre exortação de Descartes, René Descartes, dividir as dificuldades em várias partes, tantas quantas forem necessárias para melhor as afastar. Ninguém ignora que o Brasil é uma federação formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Isso, aliás, está estatuído no artigo 1º da nossa Carta Magna. Também é o conhecimento de todos que, em seus respectivos territórios, os Estados-membros e o Distrito Federal podem, por meio de imposto, ICMS, tributar as operações mercantis e as prestações onerosas de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. O nosso ICMS assemelha-se bastante ao IVA europeu, Imposto sobre Valor Agregado. O IVA, na Europa, é um imposto nacional. E agora, com a Comunidade Europeia, que poderá nos esclarecer melhor a respeito, o eminente professor Humberto Ávila, eu acho que dá até para sustentar que o IVA europeu é um imposto internacional, cobrado dentro da Comunidade Europeia, formada atualmente, salvo engano, por 25 países. No entanto, sabemos nós, estudiosos do direito tributário brasileiro, que o ICMS é um tributo regional, é cobrado, repito, pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal. Muito bem, os tributaristas estrangeiros que nos visitam estranham ao serem informados que o IVA brasileiro, assim eles chamam o nosso ICMS, é exigido pelas províncias, assim chamam os Estados-membros e o Distrito Federal. E, invariavelmente, nos perguntam, pelo menos a mim perguntam, isso não pode gerar conflitos? Vamos traduzir isso em linguagem tupiniquim. Isso não pode gerar a guerra fiscal? Respondo, pode. E eles voltam a indagar. Então, como é que vocês fazem para evitar a guerra fiscal? E aí eu esclareço tecnicamente. A Constituição brasileira, para evitar a guerra fiscal em matéria de ICMS entre os Estados-membros e o Distrito Federal, estabeleceu algumas regras.
principal: o ICMS deve ser uniforme em todo o território nacional, deve ser lançado e cobrado da mesma maneira em todas as unidades federativas competentes para instituir. E para que isso aconteça, nenhum Estado-membro, nem o Distrito Federal podem conceder isenções, incentivos ou benefícios fiscais em matéria de ICMS unilateralmente, nem mesmo por meio de lei. Incentivos, benefícios fiscais e isenções em matéria de ICMS só podem advir de convênios celebrados e ratificados por todos os Estados-membros, mais o Distrito Federal. Não vou amassá-los com obviedades, mas recordo rapidamente que os convênios são pactos, são acordos internos. Não são eles, em rigor, que concedem vantagens fiscais em matéria de ICMS. São apenas um pressuposto para que os Estados-membros e o Distrito Federal as concedam, a meu ver, por meio de decreto legislativo estadual. Na prática, isso tem acontecido por meio de decreto. Voltemos aos nossos colegas tributaristas estrangeiros. Em geral, pergunto: e esse sistema funciona na prática? Como eu sou amigo, na verdade, amigos Platos é de imagens amiga velhas, amigo de Platão, mas mais amigo da verdade, com uma ponta de tristeza respondo: não, na prática não funciona. Não funciona por várias razões. Em primeiro lugar, porque, com frequência, os convênios de ICMS extrapolam da função que a Constituição lhes atribuiu em seu artigo 155, parágrafo 2º do EGG. A Constituição, é só conferir o texto magno, atribui a esses convênios 3 tarefas apenas: a tarefa de prever isenções, a tarefa de prever benefícios fiscais e a tarefa de prever incentivos fiscais em matéria de ICMS. São comuns os convênios de ICMS que tratam de base de cálculo do tributo, de perdão de débitos tributários, que alargam a regra matriz de incidência de qualquer dos ICMS, que amesquinham princípios constitucionais que interferem na tributação por meio do ICMS. Por exemplo, reduzem o âmbito de abrangência do princípio da não cumulatividade. Esse é o primeiro problema. Segundo problema: tem-se entendido erroneamente que o que é decidido pelo CONFAS, Conselho de Política Nacional Fazendária, só obriga as unidades federadas que concordaram com o pacto. De modo que, se num governo está autorizada uma isenção em matéria de ICMS, apenas as unidades federadas que anuírem com isso se obrigam a conceder a isenção, as outras não. Pronto, já está aberto o caminho para a guerra fiscal. Já não há a uniformidade das alíquotas. E pior, com muita frequência, os colegas que militam na área sabem disso, mesmo os estados que se dispõem a cumprir o que foi pactuado nos convênios e que, portanto, as abertas e publicadas não concedem unilateralmente isenções, incentivos e benefícios fiscais em matéria de ICMS, às vezes concedem vantagens de ICMS por meio de benefícios financeiros, prorrogação de prazo para recolhimento do tributo, financiamento da quantia necessária para o pagamento do tributo, financiamento a fundo perdido, outorga de bens para serem integrados ao ativo fixo do contribuinte, periódicas anistias fiscais. Uma vez, eu fiz a seguinte colocação: há estados que fingem arrecadar o ICMS, arrecadam o ICMS com a mão direita e o devolvem ao contribuinte com a mão esquerda. Pronto, está instalada a guerra fiscal. Como ficam os contribuintes que de boa fé adquiriram em outras unidades federadas mercadorias de contribuintes que
se beneficiarem de vantagens de ICMS concedidas ao arrepio do disposto no pré-citado artigo 155, parágrafo 2º G da Constituição. A meu ver, não me presta responder a pergunta, esses contribuintes não têm por que ser penalizados por força do princípio da não cumulatividade do ICMS. Ninguém ignora que as normas jurídicas de mais alto grau encontram-se na Constituição. Tais normas, no entanto, não possuem todas a mesma importância. Por quê? Porque algumas veiculam simples regras, ao passo que outras verdadeiros princípios. Então existem normas constitucionais, que são regras, e existem normas constitucionais, que são princípios. Os princípios constitucionais são as vigas mestras do edifício jurídico. Os princípios constitucionais são vetores para soluções interpretativas. Na análise de qualquer problema jurídico, por mais trivial que ele seja, ou por mais trivial que ele pareça ser, deve o operador do direito calçar-se ao altiplano dos princípios para verificar em que sentido, em que direção os princípios apontam. Nenhuma interpretação será vida por jurídico e, portanto, por boa, se fizer tábula rasa de um princípio constitucional. Ora bem, um dos princípios constitucionais, o que hoje mais de perto nos interessa, é o princípio da não cumulatividade do ICMS. Apenas para reavivar minha própria memória, eu peço venha para observar que, pelo princípio da não cumulatividade do ICMS, é assegurado ao contribuinte, em cada operação ou prestação, uma dedução correspondente aos créditos acumulados nas operações ou prestações anteriormente realizadas. A quantia a ser desembolsada pelo contribuinte a título de ICMS é o resultado de uma subtração. E uma subtração que tem por minuendo o montante total devido e por subtraendo o somatório dos créditos advindos das operações ou prestações anteriores tributadas ou tributáveis por meio de ICMS. Era o professor Geraldo Ataliba, de saudosa memória, de quem me orgulho de ter sido discípulo, que dizia: o ICMS tem duas moedas de pagamento, a moeda comum, a moeda de curso forçado, atualmente o real, e os créditos provenientes das operações ou prestações anteriores tributadas ou tributáveis por meio do ICMS. E o professor frisava: não é preciso que nas operações ou prestações anteriores o imposto tenha sido efetivamente recolhido, basta que tenha sido devido. Há exceções ao princípio da não cumulatividade do ICMS? Há. Aonde estão? Na Constituição. E nem poderiam estar em outro diploma legislativo. Se o princípio da não cumulatividade do ICMS tem sede constitucional, as exceções só poderiam mesmo estar encartadas na Constituição. E são duas. Encontram-se apontadas no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 do diploma maior: a isenção e a não incidência. De fato, a isenção e a não incidência, salvo disposição de lei contrária, não gera moeda de pagamento de ICMS. Não há uma terceira exceção, como a pretendida, por exemplo, pelo Estado de São Paulo, que se fia no artigo 36, parágrafo 3º da lei do ICMS, estabelece, vou citar de memória, que não geram moeda de pagamento do ICMS as mercadorias adquiridas em outra unidade federada de fornecedor que tenha sido favorecido por benefícios concedidos ao arrepio de convênios, um burla, portanto, ao instituído no artigo 155, parágrafo 2º, 12G da Constituição. Esse dispositivo, ao meu ver, é a todas as luzes inconstitucional, devendo ser posto em oblívio. Quem adquiriu alhures
unidade federativa mercadorias, tendo essas sido efetivamente entregues e estando as operações documentadas por notas fiscais idôneas, tem pleno direito ao aproveitamento dos créditos de ICMS. Se o Estado-membro se julga prejudicado por esses benefícios fiscais concedidos por outras unidades federadas, é ele que bate as portas do Supremo Tribunal Federal, a quem compete, nos termos do artigo 102, 1F da Constituição, dirimir conflitos entre as pessoas políticas. Agora, o que o Estado-membro não pode fazer, que é o que faz o Estado de São Paulo, é transformar o seu contribuinte em sua longa manos. É exigir que o seu contribuinte faça o controle da constitucionalidade dos benefícios de ICMS concedidos em outras unidades federais. É evidente que benefícios fiscais em matéria de ICMS não podem ser concedidos sem a obediência do precitado dispositivo constitucional. Mas o Estado que entra em ação civil originária junto ao Supremo para fazer valer os seus direitos. Essa ação vem disciplinada no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é uma lei, e, salvo engano meu, no artigo 247, parágrafos deste estatuto, deste diploma normativo. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, decidiu bem que benefícios fiscais ou financeiros concedidos por determinadas unidades federadas ao arrepio de convênio, em burla manifesta, portanto, ao disposto no artigo 155, parágrafo 2º-G da Constituição, são inconstitucionais. A pergunta agora: como ficam os contribuintes que de boa fé adquiriram mercadorias em outras unidades federadas nessas condições? Ou como ficam os contribuintes que se favoreceram dessas vantagens também de boa fé? Não sabiam que o Estado que lhes acenava, né, com essas vantagens estavam auferindo a Carta Constitucional. Eles têm que ser, de algum modo, amparados. Se por mais não fosse, em razão do magno princípio da segurança jurídica. Princípio esse que mereceu vários estudos magníficos, entre os quais está um da professora Isabel Deres e outro do professor Humberto Ávila, que daqui a instantes estará pontificando nessa tribuna. O princípio da segurança jurídica que se encontra hospedado, creio eu, depois o professor me corrigirá, nas dobras do Estado Democrático de Direito, consagrado já no artigo 1º da Constituição. Ele exige que se proteja a confiança das pessoas, que as pessoas tenham aquilo que se convencionou chamar de certeza do passado, que as pessoas tenham a certeza de que as leis que as prejudicam, os atos administrativos aí compreendidos, os atos administrativos tributários, que alteram situações consolidadas, e as guinadas jurisprudenciais que vêm em seu detrimento, só operem efeitos para o futuro. E aqui entramos no crucial problema do tempo no direito. O tempo no direito difere do tempo natural. O tempo natural é regulado pelo princípio da causalidade física. Alguém já comparou o tempo ao rio que corre do passado para o presente e desse para o futuro. Há até um metafísico inglês, James Bradley, que inverte o raciocínio. Ele sustenta que o tempo, na realidade, corre do futuro
para o passado e afirma: aquele momento em que o futuro se torna passado, eis aí o presente. Não vamos enveredar por essas tormentosas trilhas, né? Santo Agostinho dizia: se me perguntam o que é o tempo, eu não sei dizer o que é. Agora, se não me perguntam, eu sei. É uma impressão correta. Nós achamos que temos condições de rapidamente dizer o que é o tempo. Mas quando perguntados o que é afinal o tempo, temos as mesmas dificuldades que tiveram Kant, Platão, Santo Agostinho e, mais recentemente, o citado James Brett. Mas, numa colocação simplista de quem não é filósofo, o tempo corre do passado para o presente e desse para o futuro. Ninguém pode parar o tempo, ninguém pode acelerar o tempo, ninguém pode retroagir o tempo. Pelo menos até hoje ninguém conseguiu. Aliás, houve um filme, né, De Volta para o Futuro, em que o herói, o personagem central, voltava ao passado, corrigia algumas situações que estavam a repercutir no presente. Mas isso foi fruto da imaginação de um roteirista. Que eu saiba, até hoje ninguém retroagiu no tempo e ninguém conseguiu acelerar o tempo. Que tempo? O tempo físico, o tempo natural, o tempo que é presidido pelo Deus Cronos, o Deus do tempo, né? Daí o cronômetro, por exemplo, né? Vem justamente do nome desse Deus, conhecido entre os romanos como Saturno, e comparado por eles a alguém que devorava os próprios filhos. É uma imagem bonita, né? O tempo realmente tudo consome, tudo devora. Mas esse, insisto, é o tempo natural. O tempo jurídico, esse é presidido pelo homem, por meio das normas jurídicas. E o tempo jurídico pode parar. Por exemplo, vamos dar logo um exemplo tributário, quando presentes as causas suspensivas do crédito tributário. O tempo jurídico pode retroagir quando uma lei deixa de considerar ilícita uma determinada conduta. Aliás, a Constituição, em seu artigo 540, é peremptória a respeito. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Logo, ao contrário do senso, a lei penal retroagirá sempre que beneficiar o réu. E o tempo jurídico pode ser acelerado. Por exemplo, a substituição tributária para frente. Né? Cobra-se o tributo por fato futuro, fato que ainda não aconteceu e que, a meu ver, não é sequer um fato. Agora, há um limite até para o direito bulir com o tempo. Esse limite está no artigo 536 da Constituição. A lei não poderá prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Entenda-se melhor: o direito não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar justamente até o princípio da irretroatividade do direito. Não é só a lei que não pode retroagir para prejudicar, isso já é pacífico e aceito. Também não podem retroagir para prejudicar os atos administrativos que mudam uma orientação consolidada, o que, aliás, vem sabiamente estatuído no artigo 146 do Código Tributário Nacional. E, a meu juízo, igualmente, não podem retroagir as guinadas jurisprudenciais que prejudicam os jurisdicionados, que os colhem de surpresa. Os jurisdicionados estavam postos em sossego, sabiam que aquela conduta, por força de reiteradas decisões do Poder Judiciário, lhes dava determinados direitos. Um dado dia, há uma alteração jurisprudencial. Pode haver guinadas jurisprudenciais? Claro que pode. Né? Quem já não ouviu aquela máxima, cada cabeça, uma sentença, muda a composição do tribunal, entram novos juízes. É natural
E a jurisprudência muda, né, ao talante dos novos julgadores. E às vezes o próprio julgador evolui em seu pensamento, né? Os julgadores são pessoas abertas a novas ideias e mudam de opinião sempre que se convence que há uma posição melhor. Um dado importante, no entanto, essas mudanças, quando realmente colhem de surpresa o contribuinte, devem ter efeitos prospectivos e às vezes até efeitos diferidos, como acontece na Alemanha, como acontece com frequência nos Estados Unidos. Eu tenho acompanhado um pouco a jurisprudência norte-americana. Não raro, a Suprema Corte dos Estados Unidos decide que uma dada matéria, a partir de agora, será desenvolvida juridicamente de outra maneira. Mas o próprio tribunal estabelece, a partir deste momento, quem já praticou o ato fiado na jurisprudência anterior, esse tem a segurança do passado, a garantia do passado. Em casos há em que a Suprema Corte norte-americana estabelece, por exemplo, só a partir de 2014 é que essa nova orientação jurisprudencial passará a irradiar efeitos. Com isso, toda a comunidade, todos os jurisdicionados estão alertados de que, a partir de 2014, como naquela música famosa de Roberto Carlos, tudo será diferente. Os efeitos prospectivos ou até diferidos das decisões do Supremo Tribunal Federal que acolhem arguições de inconstitucionalidade estão expressamente previstos em lei, no artigo 27 da Lei 9.868, de 1999. Esse dispositivo eu tenho anotado e peço venha para ler aos colegas. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei do ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Isso pode ser feito, seja no controle concentrado, seja no controle difuso, agora em função do pré-falado princípio da segurança jurídica. Muito bem, e já estou finalizando a minha exposição, né? Eu também estou angustiado pelo fator tempo, né? Os meus colunos também presidem a minha fala. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, com os aplausos da melhor doutrina, decidiu que todos os contribuintes que foram, de algum modo, favorecidos por isenções, incentivos ou benefícios fiscais da CMS, concedidos sem apoio em convênios, ao arrepio, portanto, do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12G da Constituição, estavam em situação irregular e que os estados que assim procederam agiram contra. Os estados, por força dessa decisão, têm agora o poder, dever de cobrar o que deveria ter sido cobrado. No entanto, os estados estão preocupados, né, com as consequências sociais que daí advirão. E pleitearam, muitos dos estados que tiveram declarados inconstitucionais seus benefícios CMS, ao próprio Supremo Tribunal Federal que modulasse os efeitos dessa sábia decisão. E até o presente instante, né, talvez eu esteja enganado, mas essa é a informação que eu tenho, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou a respeito, não modulou os efeitos dessas decisões. Pelo andar da carruagem, quem se beneficiou, seja diretamente, seja por via indireta desses benefícios, agora, observados os prazos transicionais, terá que devolver o ICMS devido. O que fazer? Está surgindo um movimento para que o CONFAS module os efeitos, ou seja, se subrogue num direito, dever que o Supremo Tribunal Federal tem acerca desse assunto.
Eu, por amor à ciência jurídica, entendo que essa não é competência do CONFAS. Ainda que tal atitude venha em benefício, né, dos contribuintes, dos cidadãos, rendo homenagens mesmo ao princípio da boa-fé, ao princípio da confiança, por extensão ao princípio da segurança jurídica. O que fazer? Aguardar que o Supremo se manifeste? É possível. Mas há uma outra solução, igualmente jurídica. Creio que há espaço, se existe um consenso nacional a respeito, para que se aprove mais uma emenda constitucional, pacificando essa situação, concedendo um prazo para que essas decisões do Supremo, corretas, acertadas, produzam os seus efeitos. E isso, a meu ver, está no campo do chamado do poder constituinte derivado. Enfim, essas são as ideias, né, que eu me permito submeter à douta consideração dos colegas. Alguém já disse que nos dias atuais o analfabeto não é apenas aquele que não sabe nem ler nem escrever. O analfabeto nos dias atuais é também aquele que não sabe aprender, desaprender, para depois voltar a aprender. É mais difícil desaprender do que aprender. E esse é o foro adequado para que isso aconteça. Whitman, um grande poeta norte-americano, Walt Whitman, certa feita escreveu: se um dia numa parada militar vires um menino marchando com um passo errado, não rias dele. É possível que ele esteja ouvindo outros tambores. Eu acredito, né, que em congressos dessa magnitude, todos nós temos não apenas o direito, mas eu diria até o dever de ouvir outros tambores. Ao mesmo tempo que felicito aos organizadores desse excelente 15º Congresso Internacional de Direito Tributário, agradeço aos colegas a gentileza e a bondade de me terem ouvido. Muito obrigado.